Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábado, 17 de janeiro de 2026. Santo Antão Abade Memória. Primeira semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel 9, 1, 4.17, 19.10, 1a. Havia um homem de Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorá, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 20. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 2, 13 e 17. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje a palavra nos convida a contemplar a escolha divina e a misericórdia que transforma vidas. Na primeira leitura vemos Saul, um jovem comum, procurando jumentas, mas Deus o procura para algo maior, ser ungido rei. O autor, tradicionalmente, é atribuído a Samuel. Samuel foi um profeta, juiz e líder espiritual do Antigo Testamento, que viveu por volta do século 11 a.C., num período de transição entre a liderança dos juízes e a instituição da monarquia em Israel.
filho de Ana e Eucana, nasceu como resposta às orações de sua mãe e foi consagrado ao Senhor desde criança, servindo no templo sob a orientação do sacerdote Eli. Chamado por Deus ainda jovem, tornou-se mediador entre Deus e o povo, guiando Israel à fidelidade à aliança e mantendo a unidade das tribos. Num contexto de instabilidade política e ameaças externas, Samuel exerceu papel decisivo ao ungir os 2 primeiros reis, Saul e Davi, marcando o início da monarquia israelita. Espiritualmente é exemplo de escuta e obediência à voz divina, sintetizada na frase: "Fala, Senhor, teu servo escuta". Samuel escreve para mostrar que a realeza em Israel nasce da iniciativa divina, não da ambição humana. Num contexto histórico de instabilidade política, Deus suscita líderes para conduzir seu povo, lembrando que a autoridade é serviço e missão. No Evangelho, Marcos nos apresenta Jesus à beira-mar, chamando Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo. Levi, também chamado Mateus, era um cobrador de impostos em Cafarnaum, profissão desprezada pelos judeus por estar ligada à exploração e à colaboração com Roma. Era comum na cultura judaica ter 2 nomes, um hebraico e outro grego ou latino. Levi é seu nome hebraico, enquanto Mateus do hebraico Mattialiu, dom de Deus, reflete uma nova identidade, possivelmente assumida após o encontro com Cristo, numa cultura helenizada. Essa mudança não é apenas cultural, mas espiritual, simboliza a transformação interior de quem deixa para trás uma vida marcada pelo pecado e abraça a graça. A tradição cristã identifica Mateus como o apóstolo que escreveu o primeiro evangelho, que apresenta Cristo como Messias prometido e enfatiza a misericórdia divina. Essa mudança de nome expressa a transformação interior e a missão recebida. De cobrador de impostos rejeitado pela sociedade, ele se torna discípulo e evangelista, testemunhando que Deus pode fazer de uma vida comum um instrumento poderoso para anunciar a salvação. Ao ouvir "segue-me", Levi abandona tudo e se torna Mateus. Seu novo nome expressa missão, ser testemunha do Evangelho e anunciar que a misericórdia é capaz de dar sentido e dignidade a quem se abre ao chamado divino. O destinatário do Evangelho é a comunidade cristã que vive em meio a perseguições e desafios, e Marcos quer mostrar que o reino é para todos, inclusive os marginalizados. Culturalmente, os publicanos eram vistos como traidores e pecadores, mas Jesus rompe barreiras e senta-se à mesa com eles. Sua resposta aos fariseus é clara: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aqui está o coração da boa nova. Deus não escolhe os perfeitos, mas os que reconhecem sua necessidade de salvação. Irmãos e irmãs, qual é a mensagem central? Deus escolhe e chama, não pelos méritos, mas pela graça. Saul é ungido para libertar o povo, Levi é chamado para anunciar o Evangelho. Ambos são transformados pelo encontro com Deus. E nós? Quantas vezes buscamos jumentas coisas passageiras, e Deus nos surpreende com uma vocação maior? Quantas vezes nos sentimos indignos como Levi, e Cristo nos olha com amor e diz: "Segue-me"? No cotidiano, isso significa acolher quem é diferente, perdoar quem erra, e não julgar pelas aparências. Significa também estar atento aos sinais de Deus nas pequenas coisas, uma conversa, um convite, uma necessidade. Pergunte-se: estou disposto a deixar minhas seguranças para seguir Jesus, mesmo quando Ele me chama no meio da minha rotina? O contexto histórico nos lembra que Israel queria um rei para ser como as outras nações, mas Deus queria um povo santo. Hoje também somos tentados a buscar poder, status e reconhecimento. O Evangelho nos desafia a escolher a lógica do serviço e da misericórdia. Santo Antão, celebrado hoje, é conhecido como o pai do monacato, pois no século III deixou tudo para viver no deserto, buscando a Deus na oração, no silêncio e na penitência. Sua vida é um testemunho radical do chamado de Cristo, semelhante ao de Levi no Evangelho. Ambos abandonaram suas seguranças para seguir o Senhor.
Antão viveu num contexto de perseguições e mudanças culturais, quando muitos cristãos buscavam formas mais autênticas de viver a fé. Sua escolha pela vida eremítica revela que a verdadeira realeza não está no poder, como Saul, mas na santidade que nasce da entrega total a Deus. Assim, Santo Antão nos lembra que a vocação cristã é sempre um convite à conversão e à confiança, mostrando que quem se abre à graça pode transformar o mundo, mesmo a partir do silêncio do deserto, mostrando que a verdadeira realeza é a santidade. A mesa com pecadores é sinal do banquete do reino, onde todos são convidados. Jesus não compactua com o pecado, mas oferece cura e reconciliação. Ele é o médico das almas, e a igreja continua sua missão de acolher e salvar. Deus chama os pequenos e pecadores para realizar grandes coisas. Hoje procure alguém que você tende a evitar ou julgar, e ofereça-lhe um gesto de acolhida e misericórdia. Seja sinal do amor que não exclui, mas transforma. Oremos, Senhor Jesus, médico das almas, hoje te contemplamos chamando Levi, sentado na coletoria, e sentimos que também nos olhas com amor no meio da nossa rotina agitada. Tu nos convidas a deixar para trás o egoísmo, a indiferença e a busca por interesses próprios, para seguir-te com coração livre. Dá-nos coragem para responder como Levi, levantar-nos sem demora e caminhar contigo. Pai misericordioso, assim como escolheste Saul para guiar teu povo, mesmo em sua simplicidade, lembra-nos que também somos chamados a servir. Ensina-nos a usar nossa autoridade, seja na família, no trabalho ou na comunidade, como serviço e não como poder. Que nossas decisões sejam marcadas pela justiça e pela compaixão, especialmente diante das desigualdades e das dores que vemos ao nosso redor. Espírito Santo, força dos santos, hoje celebramos Santo Antão, que deixou tudo para buscar-te no silêncio do deserto. Dá-nos a graça de criar desertos no coração, momentos de oração no meio da correria, desligando as distrações para ouvir tua voz. Que possamos praticar gestos concretos de conversão, perdoar quem nos feriu, acolher quem é excluído, visitar um doente, partilhar alimento com quem passa fome. No mundo marcado pelo individualismo, faz-nos sinais vivos da tua misericórdia. Senhor, que nos chamas à mesa, queremos sentar contigo e com os pecadores, porque também somos necessitados do teu amor. Ajuda-nos a não julgar, mas a aproximar-nos de quem sofre, de quem é rejeitado, de quem pensa diferente. Que nossas casas e corações sejam mesas abertas, onde reine a fraternidade e a esperança. Hoje, Senhor, decidimos dar um passo, acolher alguém que evitamos, oferecer um gesto de bondade a quem está sozinho, e reservar um tempo para a oração silenciosa. Que esta seja a nossa resposta ao teu chamado, seguir-te com amor e transformar nossa realidade com pequenas atitudes de misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.